retornando, continuando exatamente o mesmo assunto do slide anterior a esse vídeo aula. Cada pessoa tem um conjunto de crenças específico, é o que eu já comentei no slide anterior. Diante de um mesmo evento, cada um tem uma leitura diferente. E uma pessoa que tenha desenvolvido uma crença, por exemplo, de que pessoas não gostam dela, provavelmente, né? Uma pessoa que desenvolveu uma crença de desvalor, ela criou na mente dela que as pessoas não gostam dela e que todo lugar que ela chega, ela vai incomodar. E o que vai acontecer? Num grupo de amigos, quando ela chega, ela acaba ficando mais afastada. Ela não é aquela pessoa que chega chegando e ela se envolve logo com um monte de pessoas, porque lá no interior, lá no inconsciente dela, tem uma crença instalada de que ela vai atrapalhar e de que ali tem uma panelinha e que ela não pode entrar. Então, se realmente você tiver essa crença instalada, o que vai acontecer? Você chega, se tem um grupo ali, alguém se retira por algum motivo que não tem nada a ver com você. Alguém se retira porque vai no banheiro, alguém se retira porque estava preparado mesmo para se retirar, alguém se retira porque quer se retirar e você nem é relevante nem irrelevante para aquela pessoa, a pessoa não está nem aí para você. Enfim, seu pensamento vai ser, sair porque eu cheguei. E aí, este pensamento vai reforçar a sua crença ainda mais. Cada vez que você fala, se você chega num grupo, alguém sai e você cria um cenário de que alguém saiu porque você chegou e você repete isso, repete. Cada vez que você repete que alguém se incomodou porque você chegou, você vai criando mais uma musculatura cerebral aí, que é igual o músculo de academia. Quanto mais você levanta, mais forte fica. Igualzinho acontece lá nas nossas sinapses. Então, você cria uma sinapse neural aí, que realmente é assim que acontece. E aí, o pior é que outros cenários vão se repetir, porque você atrai, né? Existe um princípio espiritual, bíblico, né? Tá lá no livro de Jó, quando Jó disse, aquilo que eu temia me sobreveio. E quando nós falamos de temer, medo, né? Aquilo que está lá no seu inconsciente, quanto mais você pensa em algo, mais você repete, mais você enraiza e mais você atrai exatamente daquilo que você repetiu, daquilo que você pensou. Então, novas situações idênticas vão acontecer. E cada vez que você der força para esse pensamento, mais a crença vai ser instalada, mais cenários você vai atrair idênticos e mais você vai ficar em estado de baixa performance, porque você vai começar a se afastar das pessoas. Porque na sua cabeça você vai criar um cenário de que você não é importante para ninguém, que você é chata, que você é chato, que você não é amado, que você não é amada. E aí você vai ficando, né? A sua vida social poderia ser muito mais atraente, muito mais agradável. E olha, até para a gente ganhar dinheiro, sim, até para a gente ganhar dinheiro, nós precisamos melhorar as nossas conexões sociais. Nós precisamos melhorar os nossos relacionamentos, porque os recursos que nós precisamos para a realização dos nossos sonhos vêm através de pessoas. E às vezes você deixa de estar num grupo porque acha que você vai incomodar, acha que vai atrapalhar, e os recursos que você precisa para realizar isso que você tanto deseja pode estar nas mãos de alguém que está naquele grupo. E você deixou de bater um bom papo, de estabelecer uma conexão, um network e de repente fazer uma grande parceria ou receber uma grande ajuda por crença instalada no seu inconsciente que está limitando a sua performance, limitando as suas ações. Ok? Outra pessoa que tenha uma crença de ser alguém digno de amor na mesma situação tem mais chance de acreditar que o outro saiu porque tinha algum compromisso. Eu coloquei isso aqui nesse slide porque é um exemplo que acontece com várias pessoas. Muitas pessoas passam por isso que eu descrevi dessa maneira aqui nesse slide. Quando uma pessoa ela tem uma crença que a fortalece
quando ela chega nesse cenário, ela não vai parar para ficar pensando, ai, aqui eu não sou querida, aqui eu não sou querido. Se alguém sai, na cabeça dela, ela vai falar, que pena. Aí você vai pensar assim, que pena que essa pessoa saiu, eu cheguei, eu sou tão legal, ela vai perder um tempo comigo aqui de companhia. É isso que você vai pensar. E não que você não merece, de repente, aquela companhia que está atrapalhando. Percebe que toda crença limitante parte de uma experiência específica? Percebe que parte de um conjunto de experiência e se torna uma generalização que é tomada como verdade absoluta na sua vida e muitas vezes molda o seu comportamento e fundamenta todas as suas decisões pelo resto da sua vida. Porque você começa a fazer tudo isso automático, sem perceber. E quantas pessoas criam esse padrão, crescem com esse padrão, envelhecem com esse padrão e depois, quando estão lá com 70 anos, insuportáveis para a família, e aí como é que muda? Ah, não, agora os filhos já desistem até de tentar ajudar. Ah, mas meu pai já está com 70, 80 anos, já desse jeito, minha mãe já é desse jeito, 70, 80 anos, não adianta mais não. E aí nem para mais para receber aprendizado. Saiba que todas essas crenças e programações estão regendo e moldando a sua vida. E a partir do momento que você tem clareza, você pode alterar tudo isso. Você pode mudar, decidindo mudar a chave mental, decidindo ter um novo comportamento. Eu sei de algo que eu vivo, eu sei do que eu estou falando, porque eu já vivi tantos conflitos emocionais, a minha história é muito longa e de tempo em tempo eu vou contando a minha história. Por crenças limitantes, eu já quebrei 2 vezes, eu já tive falência financeira. E eu criei um cenário mental de que eu não merecia estar com pessoas relevantes, eu não merecia, de repente, um casamento relevante, eu não merecia ganhar mais dinheiro novamente, eu não merecia perdão, eu não merecia nada. Por quê? Porque eu tinha errado comigo mesmo. E eu instalei crenças na minha mente e já na fase adulta, que realmente, se eu deixasse essas crenças continuar com força, minha vida teria sido arruinada. Mas não, eu peguei exatamente todo o cenário, tudo que aconteceu comigo e decidi que eu iria mudar essa chave. E aí comecei a aprender, estudar, me aprofundar em conhecimento para saber exatamente como que eu iria construir um cenário diferente para os próximos anos da minha vida, porque eu não gostaria mais de voltar àquelas origens de erro. Por isso é tão relevante você estar atento para as crenças que foram instaladas, trazer do inconsciente para o consciente e trabalhar uma por uma, e nós temos ferramentas fantásticas para isso. As crenças, elas podem ser formadas de 2 formas. Através de uma única experiência, onde a emoção foi muito intensa, eu costumo chamar isso de impacto emocional. São traumas e fobias que são formados dessa maneira quando uma pessoa recebe um impacto emocional muito traumático. Então, ela instala uma crença ali, limitante na vida dela, muitos através de um acidente, enfim, ou uma experiência de dor muito grande, através de uma traição. Quantas pessoas, através de uma experiência muito forte de dor, não conseguem mais sair e ter uma vida normal? Uma outra forma de uma crença ser instalada também é através de repetição de experiências, onde a criança percebe o mesmo significado emocional. Então, uma criança tem repetidas vezes as mesmas experiências e ela percebe o mesmo significado emocional daquelas experiências. Por exemplo, se os pais afirmam ao longo dos anos que aquela criança é fraca ou incapaz, ou ficam comparando aquela criança de um modo desfavorável com outros irmãos, muito provavelmente, o que vai acontecer com essa criança? Ela se tornará um adulto com baixa autoestima e inseguro para tomar decisões. Nestes casos, mesmo que a emoção limitante atual seja muito desconfortável, a situação que deu origem a ela é simples como uma sensação
com uma sensação desagradável muito fraca. Eu quero trazer um exemplo para você agora. Imagina um menino, que nós vamos dar o nome para ele de Mateus, ele estivesse um dia brincando em sua casa e sem querer tivesse deixado quebrar um vaso de sua mãe. E aí ele fica um pouco apreensivo, fica um pouco nervoso, mas ele continua ali brincando e aquele vaso está ali quebrado. E aí de repente a sua mãe chega nervosa, muito nervosa, vê aquele vaso quebrado, mas sobe correndo para o quarto, faz as malas, começa a falar um monte de coisas e vai embora de casa. Mas essa criança confusa, na cabeça dessa criança, ela só pensa que aquela atitude da mãe de sair correndo e ir embora tem a ver com o vaso quebrado. Essa criança não sabia que existia um contexto antes disso, que não tinha nada a ver com o vaso quebrado, de uma briga entre essa mãe e o pai da criança, e o seu pai. Eles estavam brigando já há dias, já estavam num conflito há dias. E desde cedo naquele dia, eles já estavam em conflito. Até que ela disse que não aguentava mais. E aí ela decidiu fazer isso. Ela decidiu ir embora e deixar a criança com o pai. Olha, que cenário! Diante desse cenário, o que foi instalado na mente dessa criança, nesse exemplo que eu estou passando para você? Olha, se eu erro, ou seja, se eu quebro o vaso, eu sou abandonado. Se eu cometo um erro, eu sou abandonado. Essa criança não tem clareza do verdadeiro cenário, mas é exatamente esse aprendizado que foi gerado na mente dessa criança. Eu errei, o vaso caiu, quebrou, minha mãe chegou, viu, arrumou as malas e foi embora. Simples assim. Aí o que acontece na fase adulta? Essa criança cresceu e aí os problemas de relacionamento começam a acontecer. A partir daí, esse menino começa a tentar evitar o erro a todo custo. Ele não quer mais errar. Por quê? Qual é a leitura que a mente dele tem? Se eu errar, eu vou ser abandonado. Se eu errar, eu vou ser abandonado. Vai doer. Então ele cresce, torna-se um homem esforçado, rígido, um homem que se cobra demais e cobra demais não só de si mesmo, mas das pessoas também. Ele começa a perceber que acaba sempre sendo abandonado de alguma forma nos seus relacionamentos. Pela primeira namorada ele é abandonado, depois pela segunda namorada ele é abandonado, pela terceira namorada ele é abandonado. Por mais que ele se esforce em acertar, ele acaba sendo abandonado e parece que está dando errado. E aí na cabeça dele ele fala, por que dá errado? Perceba só essa crença. Qual é a crença que foi instalada nesse menino Mateus, nesse exemplo? Se eu errar, eu vou ser abandonado. Não é isso? Olha, puxa vida, todas as pessoas erram. Todas. Será que nesse contexto ele está sendo abandonado porque está cometendo algum erro? Ou será que é porque ele se tornou uma pessoa rígida demais, devido à crença que foi instalada no inconsciente dele? Então, por medo de ser abandonado, ele se tornou uma pessoa rígida demais, tipo assim, eu não posso errar, eu não posso errar. E aí ele começou a cobrar demais, não só de si, mas da outra também. E passou a ser uma pessoa com um relacionamento sufocante. Porque a mesma conduta para si, a mesma autocobrança, ele também passou a mostrar isso para a namorada, para a cônjuge. Por quê? Ou será que ele escolheu pessoas erradas? Ou por quê? Por quê? Por quê? Fica esse questionamento na mente desse adulto que, devido à crença instalada, ele começa a ter problemas nos seus relacionamentos. Pense em quantas possibilidades pode passar na cabeça dessa pessoa. Mas a mente dele, a mente de Mateus, na mente dele não existem
nada a ser investigado. Simples, na mente dele existe uma leitura. Se eu errar, eu serei abandonado. Então, ele tem essa certeza absoluta de que não pode errar em nada. Com isso, ele se torna uma pessoa extremamente rígida. E automaticamente ele acha que a maneira dele é certa. É assim que acontece. Então, muitos adultos, mesmo os mais bem-sucedidos, mesmo aqueles que têm muita experiência com a vida afetiva estável, podem lidar mal com situações aparentemente simples, como se fossem crianças. Eles podem ter idade de 30, 40, 50 anos, mas ter comportamento infantil, sem que eles percebam que isso aconteça, porque eles estão replicando algo que foi instalado na mente deles lá na fase adulta. Então, se isso aconteceu com você, se isso acontece com pessoas que você conhece, com quem você se relaciona, até então você não sabia disso, estava no automático, mas agora você já sabe. E agora você é responsável por suas ações, responsável pelos seus comportamentos. Porque quando você perceber que os seus comportamentos estão bloqueando seu bom relacionamento, o seu sucesso, você está aí com a idade adulta, com um comportamento, com uma crença de uma criança, está na hora de mudar, reprogramar essa chave. Nós trabalhamos com reprogramação mental, como eu já disse anteriormente, e está na hora de você acordar e assumir a autorresponsabilidade que precisa mudar isso. Então, exemplos comuns disso são como o medo desproporcional de falar em público, ou aquele sentimento de ciúme que não tem nenhum fundamento. Ou seja, o dono da emoção, quem está sentindo a emoção, sabe que aquilo não tem nem fundamento lá no fundo, mas não consegue ter autocontrole. Hoje, o medo de falar em público é considerado o segundo maior medo que existe na face da Terra. Primeiro é medo da morte, o medo de falar em público. E por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Nós nascemos com a mente limpinha, como eu já falei em aulas anteriores. De onde vieram esses medos? Você deve tomar consciência de suas crenças limitantes, porque elas podem ser as responsáveis por você não estar obtendo sucesso em alguma área da sua vida que você não está avançando, não está conseguindo avançar. A boa notícia é que você pode mudar, sim, pode mudar qualquer crença negativa ou limitante, substituindo essa crença por uma crença positiva, por uma crença fortalecedora e avançar, alavancar os seus resultados. E continue comigo no próximo vídeo aula.